Oi, 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 glória a Deus. Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Bom estarmos aqui, né? Façamos 50 tendas para aqui nós morarmos. Mas de fato nós vamos morar em um local onde a adoração ela não terá fim, pelo contrário, ela acontecerá pelos séculos dos séculos, amém? Quero convidar as nossas amadas crianças, também classe discipulado, nesse momento saírem. Vamos continuar adorando ao Senhor agora por meio da meditação na sua palavra, tanto nas classes como também. Rafaela já está lá, viu? Se as crianças não forem, ela vai ficar triste. Glória a Deus. Amém. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Senhor, pelas chuvas que Ele tem mandado sobre nós, chuvas físicas, também chuvas materiais. Quem tem recebido bênção do Senhor aqui? Glória a Deus. Irmãos, hoje eu quero começar falando sobre uma ideia que muitos estão tendo. Uma ideia que não é antiga, ela é nova, e eu percebo que ela tem crescido. Vários cristãos estão começando a acreditar. Acreditar em quê, pastor? Que ideia é essa? Quero começar falando sobre a ideia de que para Deus abençoar o nosso país, para que Deus abençoe o nosso Brasil, os nossos governantes, eles têm necessariamente que ser cristãos. Como eu disse, essa ideia ela não é antiga. Essa ideia é nova. Os antigos acreditavam que Deus ele pode abençoar um país independente de quem governa esse país. Mas de uns tempos para cá, o povo de Deus, os evangélicos, têm passado a acreditar que Deus só pode abençoar o nosso país se os nossos governantes forem crentes, como nós somos. E a prova de que essa ideia ela tem aumentado é o número de candidaturas religiosas. Não sei se vocês perceberam, mas cresce cada vez mais o número de pessoas religiosas concorrendo a cargos públicos, concorrendo a ofícios, a lugares públicos. Obrigado, irmão. Está aberto, tá? Tá bom. Se tiver como abrir, fica melhor. Porque fica... Agradeço, viu? Obrigado, viu, Paulinho? Por exemplo, em 2022, irmãos, uma estatística diz que no ano de 2022 subiu 29% o número de candidaturas religiosas. O que é isso? É alguém que se candidata colocando o título religioso. Pastor fulano de tal, candidato a prefeito. Missionária fulana de tal, candidata a vereadora. Subiu, em relação a 2018, o número de pessoas religiosas concorrendo a cargos públicos subiu 29% em relação a 2018. Obrigado, Paulinho. Em relação a 4 anos anteriores, em relação a 2018. Então, são diáconos, diaconisas. Antigamente não se via isso, né? Antigamente não se via muito evangélico pleiteando, lutando por um cargo político, mas isso tem crescido muito. E um dos motivos por que tem crescido é essa ideia de que se cristãos estiverem à frente do país politicamente, Deus vai abençoar mais a nossa nação. A pergunta que eu faço, porém, é: será que para Deus abençoar um povo, será que para Deus abençoar o Brasil, nós necessariamente temos que ter governantes cristãos? Ou Deus também pode, se Ele quiser, abençoar a nossa nação até por meio de governantes ímpios, até por meio de governantes descrentes? É sobre isso que eu quero pensar com você nessa noite. Para isso eu convido você a abrir a palavra do Senhor, para nós darmos continuidade às nossas meditações na história de José.
Lá em Gênesis, capítulo de número 45. Primeiro livro da Bíblia, vocês sabem. Gênesis, capítulo 45. Hoje vamos meditar sobre a descida de Jacó ao Egito. Alguns dias atrás nós estudamos sobre a descida de Abrão ao Egito. Essa é diferente. Jacó e sua família vão morar no Egito. Na última vez que nós meditamos nesse texto, irmãos, na história de José, eu lembro que nós refletimos sobre a revelação de José aos seus irmãos. Já fazia algum tempo que José e seus irmãos vinham conversando. José sabia que eles eram irmãos dele, mas eles não o reconheceram. Então, depois que José percebe que eles foram transformados, que eles foram moldados por Deus, José se revela para eles. José diz: olha, eu sou aquele que vocês venderam para o Egito. Então, isso aconteceu nos versos de 1 a 15, que foi o que nós meditamos na nossa última oportunidade. Já no meio do capítulo 45, Faraó vai convidar a família de José a morar no Egito. Nós encontramos isso nos versos 16 a 24. Vamos iniciar fazendo a leitura desses versículos. Gênesis capítulo 45, verso 16 em diante. Diz assim a palavra de Deus. Fez-se ouvir na casa de Faraó esta notícia: são vindos os irmãos de José. E olha qual foi a reação de Faraó. E isto foi agradável a Faraó e a seus oficiais. Verso 17. Disse Faraó a José: dize a teus irmãos, fazei isto, carregai os vossos animais e parti, tornai a terra de Canaã. Parece que está expulsando, né? Tomai a vosso pai e a vossas famílias e vinde para mim. Dar-vos-ei o melhor da terra do Egito e comereis a fartura da terra. Ordena-lhes também: fazei isto. Levai da terra do Egito carros para vossos filhinhos e para vossas mulheres. Trazei vosso pai e vinde. Não vos preocupeis com coisa alguma dos vossos haveres, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E os filhos de Israel fizeram assim. José lhes deu carros, conforme o mandado de Faraó. Também lhes deu provisão para o caminho. A cada um de todos eles deu vestes festivais, mas a Benjamim deu 300 moedas de prata e 5 vestes festivais. Também enviou a seu pai 10 jumentos carregados do melhor do Egito e 10 jumentos carregados de cereais e pão, jumentos carregados do melhor do Egito, e provisão para o seu pai para o caminho. Verso 24. E despediu seus irmãos. Ao partirem, disse-lhes: não contendais pelo caminho. Somente até aqui por enquanto. Vamos orar mais uma vez ao nosso Deus. Querido Deus e amado Pai, aqui estamos, Senhor, mais uma vez, diante do Senhor, diante do teu povo, diante da tua palavra, Senhor, juntos, unidos, porque o Senhor nos deu forças para isso, o Senhor nos deu o desejo de chegarmos até este lugar. E agora, Pai, nós estamos aqui, tendo lido a tua palavra, Senhor, dispostos a nela meditar, dela aprender sobre o teu agir nas nossas vidas. Vem nos ajudar, vem nos abençoar, usa os meios que o Senhor quiser usar para trazer bênçãos ao teu povo. Pois assim nós cremos, por isso nós pedimos e já agradecemos, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Queria que você fosse bem sincero com você mesmo agora, certo? Não vale mentir, nem para Deus, nem para você. Como você se sente quando visitas chegam à tua casa? Como você se sente quando pessoas chegam até o teu lar, até a tua casa? Muitas vezes, irmãos, nós não estamos preparados, né? Achamos que a casa não está arrumada, não é aquela comida que a gente queria que tivesse pronta. E aí, às vezes, vem até um constrangimento, né? Às vezes, vem até uma irritação, quando pessoas chegam
até a nossa residência. Porém, a palavra de Deus diz que quando os irmãos de José vieram até o Egito, e Faraó ficou sabendo disso, o coração dele se alegrou. O coração de Faraó se alegrou com a presença dos irmãos da família de José, né? Não apenas ele, mas também os oficiais dele ficaram felizes, ficaram alegres em saber que aquelas pessoas eram irmãos de José. Porém, o texto diz que Faraó não apenas se alegrou, ele disse para eles voltarem à terra de Canaã. E como eu disse, parece que ele está mandando embora. Mas não é. Ele disse, voltem à terra de vocês, eu vou até dar mantimento para vocês, eu vou dar transporte para vocês. Parece que ele está pedindo Uber, né, para eles irem embora. Mas na verdade, irmãos, o que ele diz é, vão lá, chamem o pai de vocês, chamem os filhinhos de vocês, para virem para onde? E venham para cá. Venham para cá para quê? Venham para o Egito para quê? Venham para cá para ficar. Eu quero que vocês morem aqui na minha terra. Onde, Faraó? Em qualquer lugar, em qualquer resto, no lugar que sobrar, não. Eu vou dar para vocês o melhor de toda a terra do Egito. O melhor do Egito vai ser de vocês. Essa é uma expressão que vai se repetir muito ao longo da história de José. Faraó oferecendo não um pouco, não mais ou menos, mas o melhor daquilo que é dele. Irmãos, o que é que nós vemos aqui? Nós vemos nessa atitude de Faraó uma característica que Deus quer que todos nós tenhamos. Que característica é essa? Qual é a característica que Faraó tem e que Deus quer que nós tenhamos? Oferecer o melhor. E uma palavra, alguém falou aí. Hospitalidade. Hospitalidade. É fácil ser hospitaleiro? Para algumas pessoas parece que é. Eu creio que a hospitalidade é um dom de algumas pessoas. Porque eu já visitei casas, irmãos. Inclusive, quando eu pregava no interior, eu ia em casas em que os donos da casa faziam literalmente isso. Eles faziam questão de dar o melhor da casa deles para você. Eu cheguei numa casa em que o casal saiu do quarto deles e me ofereceu para eu dormir no quarto deles. E eu não aceitei. Mas tem gente que tem essa capacidade, tem gente que tem esse dom. Então, para algumas pessoas é fácil. Parece que você chega na casa de algumas pessoas e você é o dono da casa, né? Você se sente assim? Parece que você é o dono. Parece que aquilo agora, a pessoa passou para o seu nome, quem manda agora é você. De um sentimento tão bom que a gente tem em algumas residências, né? É um dom que a pessoa tem. Não é o dom de todos nós. Porém, mesmo não sendo o dom de todos, Deus quer que todos nós sejamos hospitaleiros. Lá em 1 Pedro, capítulo 4, verso 9, vai dizer assim: sede mutuamente hospitaleiros. O que é mutuamente? Uns com os outros. Eu vou ser hospitaleiro com você e você vai ser hospitaleiro comigo. Aí no final ele diz, sem murmurações. Por que ele termina dizendo sem murmurações? Porque às vezes vai dar vontade, né? Às vezes vai dar vontade de se queixar, vai dar vontade de reclamar, principalmente naquela época, que não tinham muitas pousadas. Os missionários ficavam na casa dos irmãos da igreja. Hoje tem hotel, né? Hoje tem pousada. Mas naquela época não, era na casa dos irmãos mesmo. Então, sem murmurações.
Então, é a vontade de Deus que nós sejamos hospitaleiros, que nós nos esforcemos para receber as pessoas e para receber bem. Apesar de não ser fácil, para algumas pessoas é a vontade de Deus. É claro que a gente tem que fazer isso com sabedoria, né? Pessoas desconhecidas, a gente vai ter que ter cuidado. Mas pessoas conhecidas, vamos nos esforçar, irmãos. Isso não vale apenas para as nossas casas, não, sabia? Isso vale também, por exemplo, para o nosso carro. Irmãos, ter um carro, ter um automóvel, já é uma bênção. Sim ou não? É ou não é uma bênção? Agora, imagina você ter um automóvel e você ter a oportunidade de dar uma carona para um irmão ou para uma irmã da igreja que está vindo para o culto ou que está saindo do culto. É ou não é um privilégio, irmãos? É. Mas às vezes a gente não vê assim. Se tiver uma poça de lama, ainda passa por cima e ainda suja alguém do lado. Devemos ser hospitaleiros com aquilo que nós temos. É da vontade de Deus. E não apenas com os nossos carros, irmãos. Nos nossos cultos. Olha a hospitalidade em todos os lugares da nossa vida. Chega um visitante na igreja. De quem é a responsabilidade de cumprimentar esse visitante? Ah, é do pastor? Ah, é do diácono? Ah, é de quem está perto? Não. É de toda a igreja. Todos nós, irmãos, devemos ter esse sentimento de hospitalidade. E aí, esse visitante vai sentar onde? Onde é muitas vezes que os visitantes sentam na nossa igreja? No lugar que sobra. É onde sobra, irmãos. Tem aniversário que a igreja lota. E a gente fica procurando lugar para visitante. Louvado seja Deus por cada irmão, por cada irmã que chegou. Mas o que é que as pessoas hospitaleiras devem fazer? O meu lugar é o melhor, pois eu vou sair do meu lugar e vou oferecer o melhor da terra para o meu visitante. Eu vou receber bem. Eu tenho que receber bem. Então essa é a vontade de Deus, irmãos. É que Deus esteja aí tocando os nossos corações. Talvez você está pensando aí em alguém, pensando aí em alguma área da sua vida, em que Deus está querendo que você melhore nisso, eu também. Vamos receber essa repreensão do Senhor. E por que eu tenho que fazer isso, pastor? É porque Deus vai me recompensar? Irmãos, Ele vai recompensar. Tudo que nós fazemos para Deus tem uma recompensa. Sim ou não, igreja? Sim. Só que Faraó, ele não foi hospitaleiro com a família de José, pensando no que ele ia receber deles. Faraó foi hospitaleiro com a família de José por causa do que José já tinha feito por eles. Da mesma forma, nós devemos ser hospitaleiros com as pessoas, não pelo que Deus ainda vai nos dar, mas pelo que Ele já nos deu. É por amor ao Senhor Jesus. Inclusive lá em Mateus 25, fala que Jesus vai julgar as nações. E aí Ele vai dizer, Ele vai recompensar uns e vai dizer, olha, vocês são bem-aventurados. Vocês vão ser recompensados. Porque eu estava com fome e vocês me deram de comer. Porque eu estava nu e vocês me vestiram. Porque eu estava preso e vocês foram me visitar. E aí as pessoas vão perguntar, mas quando, Jesus? Quando vocês fizeram a um dos meus, vocês fizeram a mim. Quando nós fazemos algo pelo próximo, nós não estamos fazendo só pelo próximo. Nós estamos fazendo também pelo Senhor que nos salvou. Por amor a José, Faraó trata bem os irmãos de José. Por amor a Jesus que nos salvou, nós vamos também tratar os nossos irmãos, aqueles que o Senhor também comprou, aqueles que o Senhor também conquistou.
Por causa disso, Faraó, por causa do que Faraó fez, por causa do que Faraó disse, a hospitalidade de Faraó, José reforça. José abençoa e diz: meus irmãos, vão lá, eu vou abençoar vocês também. E o que é interessante é que, antes dos seus irmãos saírem, José ainda diz: não contendais pelo caminho. Por que José diz isso? Porque ele conhecia os seus irmãos. Eles já tinham sido perdoados por José. Mas era perigoso que no caminho eles acusassem uns aos outros. Está vendo? O que foi que tu fez? Olha, naquele dia tu maltratou ele. Assim somos nós se nós não tivermos cuidado. Deus já nos perdoou. Mas se nós não tivermos cuidado, nós vamos continuar brigando uns com os outros e acusando uns aos outros. Sendo assim, no fim do capítulo 45, os irmãos de José saem para dar notícia a Jacó. E aí, qual vocês acham que foi a reação de Jacó quando ele ouviu que o seu filho ainda estava vivo? O texto vai dizer que o coração dele ficou quase que sem palpitar, sem bater. Imagina, você pensa que o seu filho estava morto, de repente chega uma caravana na sua casa, e os seus filhos dizendo: pai, José está vivo. E ele é o governador do Egito. Era de matar o coração do pai. E ele quase não acredita, mas ele vê os animais, ele vê a riqueza, e ele diz: baixa, tá bom, vou já morrer mesmo, vou ver logo meu filho antes que eu morra. E ele decide sair então para o Egito. Quantas histórias assim nós já ouvimos, não é verdade? Pessoas que se acreditavam que estavam mortas, do nada aparecem. Inclusive eu lembrei de um acontecimento, não sei quantos de vocês conhecem, daquele avião que caiu nos Andes. Aqueles jovens, com alguns familiares, filmes já foram feitos sobre isso, eu já assisti 2 filmes sobre isso, uma história real. Um avião cai nos Andes, no frio, e a equipe de busca procura por algum tempo, mas não encontra nada, porque realmente é um local muito amplo. E aí eles pensam: não tem mais jeito, todos já morreram e não procuram mais. E de fato, no avião, muitos morrem na queda, é algo realmente muito forte. Outros vão morrendo com o passar do tempo, de fome, de frio. Mas alguns jovens, algumas pessoas sobrevivem, continuam lutando. Todo mundo acreditando que eles estão mortos. Mas eles continuam vivos. E depois de vários dias, eles então encontram alguém que entra em contato com as pessoas e eles são resgatados com vida. Quantas pessoas não foram dadas como mortas e depois foram encontradas vivas? Foi exatamente isso que aconteceu com Jacó. Jacó pensava que José estava morto, mas depois de algum tempo, José aparece. José está vivo. Irmãos, talvez, eu fico pensando, em alguns momentos, Jacó até pensou: minha vida não vale mais a pena. Meu filho predileto morreu, está morto. Não vale mais a pena viver. Mas só quem pode determinar até que ponto a nossa vida deve ir, não sou eu e não é você. É o nosso Deus. É Deus que sabe se a nossa vida vale ou não vale a pena ser vivida. Talvez Jacó em alguns momentos pensou: não dá mais para mim, como certa vez, alguns dias atrás, uma mulher disse: eu não vejo mais razão no meu viver. E quantas pessoas chegam a conclusões como essa? Achando que algo morreu, achando que algo acabou, quando na verdade Deus está preparando um milagre para operar na vida desta pessoa. Deus está escrevendo uma história na qual Ele será glorificado através desta vida e através desta pessoa.
Jacó pode ter pensado que não tinha mais jeito para ele, que não tinha mais sentido para ele, mas Deus sabia que o filho dele ainda estava vivo, e Deus sabia que um dia os dois iriam se reencontrar. Aí você pergunta, pastor, mas por que Deus não revelou para Jacó que o seu filho estava vivo? Deus podia ter feito isso, igreja? Deus podia, e às vezes Deus revela o oculto e o escondido. Mas há vezes em que não. Há vezes em que Deus quer mesmo que você pense que acabou. Há vezes em que Deus vai deixar você achar que é o fim, que o projeto morreu, que a pessoa não tem mais jeito, que o casamento acabou, mas é apenas pensamento meu e pensamento teu. Porque Ele quer que você pense que morreu, para que Ele ressuscite e toda honra e toda glória seja dEle. Jacó mesmo vai dizer, esse meu filho estava morto, e ele ressuscitou. Há filhos pródigos lá fora, para quem familiares que estão na igreja estão mortos. Mas eles estão lá. E eu creio que Deus está falando ao coração de alguns deles. E Deus está preparando momentos. E Deus está preparando histórias. E aquilo que você acha que acabou, Deus vai mostrar que ainda não é o fim. Deus vai mostrar que Ele é poderoso para manter vivo. E se preciso for, Ele é poderoso até para ressuscitar o que já morreu. Então tenha cuidado com conclusões precipitadas. Tenha cuidado com pensamentos de que não tem mais jeito, de que acabou, de que é o fim. Deus ainda ressuscita sonhos. Não é isso que diz no louvor? Deus ainda ressuscita sonhos. Deixa nas mãos de Deus. Não desiste. Não pensa que é o fim. Deixa nas mãos do Senhor, que Ele sabe o que fazer. Indo adiante, início do capítulo 46, Jacó se convence então de que o seu filho está vivo, e ele decide fazer uma mudança. Ele decide sair de Canaã e ir morar no Egito. E ele vai morar com tudo o que ele tem. Só que, irmãos, parece que ele começa a jornada assim, ainda com as pernas tremendo, né? Ele começa a jornada ainda assim com medo. Será que vai dar certo? O que Deus faz? Deus aparece para ele e fala com ele. Capítulo 46, versos 2 a 4. Olha o que Deus diz para o seu servo. Gênesis 46, verso 2. Falou Deus a Israel em visões. De noite disse, Jacó, Jacó. Jacó é o nome antigo dele. Por quê? Porque ele está com medo. Ele respondeu, eis-me aqui. Então disse, eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer para o Egito, porque lá eu farei de ti uma grande nação. Eu descerei contigo para o Egito e te farei tornar a subir certamente. A mão de José fechará os teus olhos. Irmãos, Abraão certa vez também desceu para o Egito. Só que Abraão desceu para o Egito por conta própria, sem Deus mandar, sem Deus confirmar. Ele desceu porque estava com fome em Canaã. Já aqui não. Jacó desce para o Egito, mas ele desce debaixo de quê? Debaixo de uma autorização de Deus, debaixo de uma autoridade do Senhor. Deus diz, Jacó, eu vou descer com você, eu vou estar com você, eu vou abençoar você. E eu aprendo aqui, igreja, que quando Deus chama, primeiro, Ele capacita.
Deus capacita os chamados, Deus não chama os capacitados. Deus chama alguém para alguma obra, Deus capacita. Qual foi a capacitação que Deus deu para Jacó? Mandou transporte, mandou pessoas para levarem ele para o Egito. Mas Deus não apenas capacita, quando Deus chama, Ele também confirma. Eu acho que eu fui chamado para o lugar tal. Não vá achando. Não vá achando. Peça uma confirmação de Deus. Deus confirma ou não confirma, igreja? Se Ele chamar, Ele vai confirmar. Jacó começou aí, mas ele ficou com medo. O que Deus faz? Aparece a ele para confirmar. Quando Deus chama, Ele capacita. Quando Deus chama, Ele confirma. Se Deus não confirmar, não faça, não vá. Vai ser que nem Abraão no Egito, vai passar vergonha. Mas se Deus confirmar, se Deus chamar, vai ser que nem Jacó no mesmo lugar, no Egito. Vai ser honrado pelo Senhor. Queremos ser envergonhados ou honrados? Vamos para onde Deus confirmar no nosso coração. Aquilo foi tão importante para Jacó que ele agora se anima ainda mais e ele desce para o Egito com tudo o que ele possui, bens e também pessoas. As pessoas são citadas, os nomes delas, em uma genealogia muito importante, que está nos versos 8 a 27. Você pode ler isso em casa com mais calma. E aí no final do capítulo 46, Jacó se reencontra com José. E o que é que acontece? Os dois choram. E com razão, né? Choram longamente. Enxugam as lágrimas, louvado seja Deus. E aí José vai preparar os seus irmãos para conversar com o faraó que mandou chamar eles. José vai orientar, olha, a gente vai falar com o homem, e aí tem uma terra aí que é muito boa, que é a terra de Gósen, que é uma terra boa para gado. E aí quando ele perguntar o que vocês fazem, vocês vão dizer para ele, tá bom? E aí o nosso texto caminha para o final, quando o faraó convida a família de José a se mudar para essa terra que eu falei, a terra de Gósen. Vamos ler, irmãos, capítulo 47, os versos finais, verso 1 a 12, para a gente chegar a uma conclusão. 47, 1 a 12. Então veio José e disse a Faraó: meu pai e meus irmãos, com os seus rebanhos e o seu gado, com tudo o que tem, chegaram na terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E tomou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então perguntou o Faraó aos irmãos de José: qual é o vosso trabalho? Eles responderam: os teus servos somos pastores de rebanho, tanto nós como nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para habitar nesta terra, porque não há pasto para o rebanho dos teus servos, pois a fome é severa na terra de Canaã. Agora, pois, te rogamos, permitas habitem os teus servos na terra de Gósen. Verso 5, então disse Faraó a José: teu pai e teus irmãos vieram a ti. A terra do Egito está perante ti. No melhor da terra, faze habitar teu pai e teus irmãos. Habitem na terra de Gósen. Se sabes haver entre eles homens capazes, põe-nos por chefes do gado que me pertence. Trouxe José a Jacó, seu pai, e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou a Faraó. Perguntou o Faraó a Jacó: quantos são os dias dos anos da tua vida? Jacó lhe respondeu: os dias dos anos das minhas peregrinações são 130 anos. Poucos e maus foram os dias dos anos da minha vida, e não chegaram aos dias dos anos da vida de meus pais, nos dias das suas peregrinações. E tendo Jacó abençoado a Faraó, saiu de sua presença. Então José estabeleceu a seu pai e a seus irmãos, e lhes deu possessão na terra do Egito, no melhor da terra,
na terra de Ramsés, como o faraó ordenara. E José sustentou de pão a seu pai, a seus irmãos e a toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Irmãos, a nossa leitura inicial mostra Faraó convidando a família de José a morar no melhor do Egito. E a nossa leitura final mostra Faraó mudando de ideia. A hospitalidade de Faraó foi só um fogo de palha? Ou ele confirma aqui a sua hospitalidade? Agora ele ainda especifica a terra. A melhor terra para o povo de Israel morar naquela época era essa terra, a terra de Gósen. Então Faraó confirma o seu convite da família de José habitar no melhor da terra do Egito. E assim termina a nossa história, pelo menos por enquanto. Pelo menos até aqui. Na próxima oportunidade a gente vai dar continuidade, a gente vai ver Jacó abençoando os filhos de José, Jacó abençoando os seus filhos. Mas eu quero voltar, irmãos, à pergunta do início. E a pergunta que eu fiz no início foi: para que Deus abençoe um povo, os seus governantes necessariamente precisam ser cristãos? E o que esse texto mostra, através de Faraó, é que não. Esse texto nos ensina de forma clara que Deus pode usar até os ímpios para abençoar o seu povo. Deus usa quem Ele quer. É claro que Ele pode abençoar um povo através dos seus servos, pode. Eles serão mais abençoados? Provavelmente sim. Mas Deus não está limitado, igreja. Deus não está limitado a nos conceder bênçãos. Eu só vou abençoar um povo se o presidente, se os deputados, se os senadores forem cristãos. Não. Deus abençoou o povo de Deus através de Faraó. E Ele pode fazer isso. Se Ele quiser, Ele pode fazer isso. Eu não estou dizendo aqui, eu não estou afirmando que é errado um crente entrar para a política. Eu creio que o crente deve estar onde Deus o chamar para estar. Se Deus chamar um crente para um cargo público, ele deve estar em um cargo público. Não sou muito a favor de pastores descerem um nível para se tornarem governantes. Minha opinião pessoal. Porque para mim não tem vocação mais alta do que ser ministro do Evangelho. Spurgeon certa vez disse: eu não vou me rebaixar sendo rei. E eu penso assim, para mim a vocação, me perdoe, viu? Me perdoe, eu não estou me orgulhando aqui, mas para mim a maior vocação que existe é ministro do Evangelho. Então, eu não sou a favor que pastores deixem de ser pastores para serem governantes, para serem vereadores, minha opinião pessoal. Mas Deus pode chamar cristãos para serem vereadores? Pode. Às vezes, tem causado mais males do que bens, em alguns casos. Mas em outros não, em outros tem sido bênção. Eu conheço cristãos que estão sendo bênção em cargos públicos. Então, não estou dizendo que um cristão não pode exercer um cargo. Daniel exerceu, José foi governador e muitos outros. Eu também não estou dizendo que os ímpios não podem perseguir o povo de Deus. Inclusive, o outro faraó vai perseguir. O que eu estou dizendo é que Deus não se limita a governantes para abençoar o seu povo. Deus não está limitado a quem está no governo para abençoar uma nação, para abençoar a igreja. Deus pode abençoar através de governantes ímpios também. E aqui é um exemplo disso. Faraó não adorava o Deus de Israel,
Mas ele é usado com hospitalidade para trazer a família da fé e dar o melhor para eles. Foi ele que fez isso? Ou foi Deus através dele? Deus já tinha prometido que o povo ia para o Egito, ia crescer no Egito, ia sair do Egito rico. Era Deus agindo, igreja, através de pessoas que não conheciam. E esse é só um exemplo. A gente poderia falar de muitos outros. Poderíamos falar, por exemplo, de Ciro, rei da Pérsia. Ciro, quando ele assume o poder, ele manda os judeus cativos voltarem para Jerusalém. E ele ainda diz: eu vou pagar a construção do templo de vocês. Ei, irmãos, Ciro é tão usado, mas tão usado por Deus, que Isaías profetiza a vinda dele antes, muitos anos antes, citando o nome Ciro. E sabe como é que Deus chama Ciro? Alguém já leu Isaías? Como é que Deus chama Ciro? Meu servo. Ciro não era crente. Ciro não servia ao Deus de Israel. Mas Deus o chama de meu servo. Por quê? Porque os governantes estão, na mão de Deus. Só faz o que Deus permitir, só vai até onde Deus permitir. É servo de Deus, sim. Pode nem se dar conta, mas está servindo a Deus, direta ou indiretamente. Então Deus pode usar governantes descrentes, como ele faz aqui. Na verdade, Deus pode usar qualquer um. Deus pode usar uma jumenta, se ele quiser, que dirá um jumento. Deus pode usar animais, que dirá seres humanos, que dirá pessoas. Então, aqui, irmãos, eu vejo um erro que é muito fácil da gente cometer. Aqui eu quero falar de forma geral. Que erro é esse? É achar que Deus só pode nos abençoar através de determinados meios. A gente cai muito nesse erro. Sabe quando você corta cabelo com alguém? E aí você acha que só vai ficar bonito se você for naquele cabeleireiro, naquela cabeleireira. Eu tinha essa ideia, Daniel. Eu cortava o cabelo, dava certo. Eu só cortava de novo se fosse com essa pessoa. Me enganchei com isso muito tempo. Hoje não. Hoje eu estou mais confiante, né? Nem todos, né, Suiane? Nem todos. Mas eu estou mais confiante. Se tiver uma barbearia aberta, o cabelo não está tão grande, mas eu já creio que pode ficar bonito através de qualquer um. Mas às vezes a gente se prende. Deus só me abençoa se for através desta pessoa. Não, Deus só vai me dar bênção se for neste lugar. Ei, é através de quem Deus quiser, é no lugar que Deus quiser. Inclusive pode ser no lugar, através da pessoa que você menos espera. Domingo eu passei essa experiência, viu? Domingo Deus respondeu uma oração minha, através de quem eu menos esperava. Só chegou a mensagem. Eu o quê? Fulana? Deus tocou o coração e assim. Eita Deus. Irmão, sabe o que é que isso nos mostra? Quando Deus usa quem a gente menos espera. Sabe o que Deus está querendo nos ensinar? Que o poder dele não é limitado por ninguém. Porque quando Deus usa um irmão para te abençoar, você nem se admira, porque você já espera. Mas quando Deus usa um ímpio para te abençoar, Deus está dizendo: ei, o coração de todos pertence a mim. Eu tenho poder de tocar o coração dos meus servos, mas o meu poder vai além disso. Eu posso usar até o ímpio, até aquele que não me serve, para trazer uma bênção para você. Então continua confiando nesse Deus.
Continua aos pés do Senhor. Não duvida, não desiste. Porque na hora certa, Deus levanta alguém para abençoar você. Na hora certa, Deus levanta alguém para abençoar você. E para que o milagre seja ainda maior, Ele pode levantar alguém que você nem estava esperando, só para que você saiba que foi Ele e não foi o homem. Continua confiando no Senhor, porque Ele usa crentes. Mas se Ele quiser, Ele também usa ímpios para abençoar o seu povo. Continua aos pés do Senhor. Só Ele sabe o que Ele está preparando para você. Vamos ficar de pé. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus e amado Pai, que história magnífica, Senhor, é a história de José. Depois de tanto sofrimento, nas últimas ministrações, nas últimas leituras, nós temos visto, Pai, que o Senhor honrou o teu servo. Primeiro o Senhor o preparou para ser honrado. O Senhor o testou, o Senhor o provou na dificuldade. Porque só quem continua fiel na dificuldade vai conseguir continuar sendo fiel na prosperidade, Senhor. É por isso que o Senhor nos prova, é por isso que o Senhor permite dificuldades. É o Senhor nos preparando para degraus maiores, Senhor. Para que quando nós chegarmos lá em cima, nós não caiamos, nós não nos desviemos. Porque nós aprendemos na prisão, nós aprendemos na solidão, nós aprendemos na fome, nós aprendemos na dificuldade. Então, Pai, na abundância nós não nos esqueceremos de Ti. Então talvez agora, Pai, o Teu servo, a Tua serva, estão na peleja, estão na provação, estão na dificuldade. E a tentação, Senhor, a vontade que dá muitas vezes é de desistir, é de achar que não tem mais jeito, é de achar que o projeto morreu, o plano falhou. Mas a nossa visão é limitada. Nós só enxergamos o que está um palmo à frente do nosso nariz, quando o Senhor sabe o que está lá na frente, o que o Senhor vai trazer para cada um de nós. Então nos ajuda, Pai, agora a sairmos daqui decidindo continuar confiando no Senhor, decidindo continuar aos Teus pés, porque o Senhor é o dono da bênção. O dono da bênção não é o homem, no qual muitas vezes nós confiamos e a quem muitas vezes nós recorremos. E o Senhor não faz através daquela pessoa a quem a gente pede, para que a honra e a glória não seja dela. O Senhor faz através de alguém de quem a gente nem esperava, para nos mostrar que quem toca os corações é o Senhor, quem guia os corações é o Senhor, por isso toda honra e toda glória é do Senhor. Eu só peço que o Senhor prepare o teu povo para as bênçãos que o Senhor quer nos dar. Porque eu sei que é isso que o Senhor quer. E o Senhor vai nos preparar primeiro. Que aceitemos, Pai, a tua preparação. Se as bênçãos já estão vindo, obrigado. Que elas não nos afastem de ti. Pelo contrário, que elas nos aproximem ainda mais. Porque é só o começo do que o Senhor ainda haverá de fazer. Abençoa o teu povo. Abençoa agora a volta para os nossos lares. Ser com este final de semana, com tudo que está programado para acontecer, que não seja como nós queremos, mas como o Senhor quer. Pois tudo isso nós pedimos e já agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Como é, Raimunda? Glória a Deus. Amém. Que Deus continue abençoando a sua serva, né? Glória a Deus. Amém. Mais um ano na presença do Senhor e que Ele te abençoe mais e mais, Raimundo. E que Ele use os meios que Ele quiser para te trazer bênção. Viu? Louvado seja Deus.
Queria lembrar também à igreja que no próximo sábado nós teremos o nosso encontro de líderes de março. Então, se você tem um ministério na igreja ou é vice, próximo sábado é para estar aqui, tá bom? 19 horas. Vamos conversar um pouco, vamos orar, não é algo demorado, mas é importante esse contato juntos, ok? Quem não veio da passada, não deixe de vir agora, a não ser que seja por impedimento, tá bom? Domingo pela manhã nós temos a nossa escola dominical, 8h30 o café, 9 horas, começa o nosso culto. E à noite, primeiro domingo do mês, culto de Santa Ceia. Amém? Esteja se preparando para isso, creio que vai ser um tempo maravilhoso aos pés do Senhor. Pai, eu quero neste momento agradecer pela tua serva, Raimunda, que está aqui, Senhor, na tua casa. Senhor, ela levantou a mão, Pai, em gratidão por mais um ano de vida que o Senhor deu para ela. Pai, ela fez isso porque ela reconhece que só está aqui porque o Senhor é na vida dela. Pai, que o Senhor continue abençoando, que o Senhor continue providenciando para ela e para toda a sua parentela. Que a confiança dela no Senhor cresça cada vez mais. E que o Senhor traga para ela as bênçãos que o Senhor já tem preparado. Que o Senhor abençoe a tua serva mais e mais, não apenas ela, mas a cada um de nós. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor do Pai e que a comunhão do Espírito Santo permaneçam e cresçam mais e mais na vida e na família de todos vós. Uma ótima noite a todos. Que Deus os abençoe.